Meus queridos, abra sua Bíblia comigo. Vamos ler o texto de Mateus 28, capítulo 28, versículos 18 em diante. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler esse texto. O tema da nossa mensagem de hoje é: fazer discípulos é uma ordem. Vamos dizer juntos? Fazer discípulos é uma ordem. Outra vez. Fazer discípulos é uma ordem. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler daqui a pouco. Enquanto isso, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por um tempo. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, pela unção do Espírito Santo que está nesse lugar, nessa noite. Pai, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para receber a palavra de Deus em nossos corações. Declaramos a nossa dependência completa, total, absoluta, da tua bênção, da tua unção, do teu poder. E permita, Senhor, que esse lugar seja cheio dessa atmosfera fértil, abençoada, onde temos revelação na tua palavra, Senhor. Que o Senhor repreende agora toda distração, toda dispersão, que a tua unção, Pai, alcance todos os recantos desse lugar, guardando agora e selando as entradas e as saídas espirituais desse lugar, para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Meus queridos, quando nós lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fica muito claro que o Senhor Jesus Cristo tinha uma paixão, Ele tinha um segredo, Ele tinha uma missão, um plano que era resgatar o mundo perdido das mãos do diabo. Essa era a sua paixão. Ele veio para isso. E Ele se preparou para essa tarefa por 30 anos, vivendo na casa dos seus pais, sem nenhuma atividade ministerial. Mas aos 30 anos ele começa o seu ministério, e durante 3 anos e meio aproximadamente, ele se dá a conhecer a um pequeno grupo de amigos jovens, mais jovens talvez do que ele, e durante esse tempo ele os ensina, ele convive com eles, come com eles, caminha com eles, e também passa a chamá-los de discípulos. E a eles dedica a maior parte do seu tempo. É verdade que Jesus pregava para multidões, em todos os lugares onde ele ia, cidades, aldeias, muitos lugares onde ele passava, Jesus pregava para multidões, mas a maior parte, ou a melhor parte do seu tempo, sempre foi dedicada aos seus discípulos, a quem também ele mais tarde chamou-os de apóstolos. Jesus sabia, no planejamento que ele tinha pouco tempo para treinar esses discípulos, para cuidar desses discípulos e transformá-los em discípulos ou num protótipo daquilo que Jesus desejava que ele se tornasse e que, por extensão, também ele deseja que todos nós nos tornemos. Quem vai dizer amém? Mas essa missão, essa paixão está registrada nas Escrituras e também, especialmente nesses 4 evangelhos, de forma diferente, mas mantendo a sua essência. O primeiro texto é esse, Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa, sem dúvida, é a principal narrativa da grande comissão que temos nas Escrituras, talvez a mais conhecida, a mais lida de todos.
Mas em todos os evangelhos há uma descrição desse chamado e dessa comissão. Por exemplo, em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, o próprio Senhor Jesus, mais uma vez, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Versículo 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Igualmente, o evangelista Lucas escreve também a respeito dessa grande comissão, está lá em Lucas 24, capítulo 24, versículo 44, que diz assim: a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, diga comigo, arrependimento. Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E por último, o texto de João, outro evangelista, capítulo 20, versículo 21, que diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor mais uma vez nos sopra nessa noite e diz sobre você, sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre esse rebanho, sobre sua casa, sobre sua vida, receba o Espírito Santo. Nós aprendemos algumas coisas com essas descrições das Sagradas Escrituras, amados. A primeira delas é que Jesus tem autoridade. A autoridade foi dada a Ele. Todos esses textos começam com a expressão, e disse-lhes. Mateus começa dizendo, e disse-lhes. Marcos, a mesma coisa, e disse-lhes. Lucas, a mesma coisa, e disse-lhes. João, a mesma coisa, e disse-lhes. Ou seja, quem é que disse? Jesus disse. Por que ele disse? Porque ele tem autoridade para dizer o que ele disse. E por que ele tem essa autoridade? Porque esse Jesus, que os judeus conheceram como um ser humano aparentemente normal, e ele era normal, um ser humano, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Eles conheceram o homem Jesus, mas esse homem Jesus tornou-se o vencedor de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que diz que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. O apóstolo João, muitos anos mais tarde, estava exilado na ilha de Pátimos, e ali ele tem a revelação do livro de Apocalipse, e em determinado momento ele tem uma visão do trono dos céus, Deus está sentado, ele não vê Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas ele sabe que alguém está sentado, tem alguém governando, tem alguém controlando, tem alguém dando as ordens no universo. O universo não segue o seu curso sozinho, existe um Deus que cuida de todas essas coisas. Quem crê nisso vai dizer amém. E ele está lá vendo aquela cena,
há uma grande multidão, ninguém é capaz de abrir, de tomar o livro que está na mão daquele que vive e reina para sempre e desatar-lhes os selos, mas um anjo chega junto de João que chorava e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele tem a autoridade para tomar o livro da mão daquele que vive e reina para sempre e desatar-lhes os selos, porque ele conquistou esse direito. A autoridade de Jesus ele conquistou na cruz. Para muitos, aquele dia que ele foi crucificado naquela cruz foi uma declaração de derrota, de fraqueza, de impossibilidade, mas ali estava acontecendo o final, o último passo, o último ato dessa grande encenação que o Filho de Deus haveria de concluir na terra. Quando ele disse: está consumado, ele disse: agora está completa a obra da cruz. Agora você pode ter certeza que nós vamos viver para sempre, e Jesus é esse que está hoje assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, continua com autoridade, porque ele tem autoridade de dizer o que ele diz. Essa é a primeira coisa, Jesus tem autoridade. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus nos deu uma ordem, não nos deu uma sugestão. Tem gente que acha que Jesus deu uma sugestão. Talvez nesse ambiente assim, né, meio democrático, né? Todo mundo pode falar o que quiser, suas opiniões, etc. Imagina Jesus fazendo uma reunião com seus discípulos, dizendo assim: olha, eu tenho uma sugestão para dar para vocês. Vocês discutam isso aí, avaliem, pesem, vejam se é viável, vejam se vocês gostam disso ou não, e depois vocês me decidam e me falam se vocês gostariam de fazer parte, né, dessa história. É claro que todos nós somos livres para tomar as decisões que quisermos tomar. Deus nos fez seres humanos responsáveis. Deus nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Você é responsável pelo seu destino. Você é responsável pelas suas escolhas. Você e eu, nós só não somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Essas vêm acopladas às nossas escolhas. Portanto, quando você aceita o chamado de Deus na sua vida e obedece, tem uma consequência. Quando você rejeita e fala: acho que não é para mim esse negócio, acho que não acredito nisso, essa bobagem religiosa, tem uma outra consequência. Mas Jesus não nos deu uma sugestão, Ele nos deu uma comissão, uma grande comissão. Ele nos deu uma ordem. E a ordem que Ele nos deu é: vão. A palavra lá no Evangelho de Marcos diz: ide e façam discípulos, ide e pregai. Vão e pregam o Evangelho. Esse tempo verbal está no imperativo. Não está sugerindo, né? Não é uma sugestão, é dizendo: vão, façam discípulos. Caminhem, enquanto vocês caminham, esse tempo, na verdade, esse tempo verbal no grego, onde o Novo Testamento foi escrito inicialmente, ele se aproxima um pouco mais do gerúndio no português, seria mais ou menos indo. Enquanto você vai na vida, enquanto você prossegue na sua vida, enquanto você caminha, trabalha, estuda, se relaciona, cria família, se relaciona com os amigos, enquanto você constrói alguma coisa, enquanto você exerce a sua cidadania, enquanto isso, façam discípulos, preguem, façam aquilo que Jesus nos mandou fazer. Portanto, é uma ordem, não uma sugestão. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus definiu a missão. Tem gente que adoraria modificar essa missão, criar uma outra. Aliás, tem pessoas criando as suas próprias missões. Você é livre até para fazer isso. Aliás, Deus deu liberdade ao homem até para criar a sua própria moral. Infelizmente, muitos acham que ela pode sobrepujar a moral de Deus inutilmente. Na verdade, a definição da missão foi dada por Jesus, e Jesus usa 3 verbos para definir ou circunscrever ou limitar essa atuação
da missão. O primeiro verbo é o verbo pregar. O segundo verbo que ele usa é o verbo batizar. E o terceiro verbo que ele usa é o verbo ensinar. Primeiro, ele fala em pregar. Pregar o quê? O Evangelho de Lucas diz: pregar arrependimento para remissão de pecados. Irmãos, o problema do ser humano é o pecado. O pecado é transgressão das leis de Deus. Toda vez que nós pecamos, nós precisamos nos arrepender e voltar. Portanto, a pregação do Evangelho é algo que tem a ver com é inerente a essa missão, a essa caminhada. Jesus demonstrou isso muito claramente. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo 1, diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os seus 12, os seus discípulos, iam com ele. Ou seja, Jesus se mexia, Jesus andava, Jesus caminhava, Jesus ia de cidade em cidade, pregando o Evangelho. A segunda coisa, ele fala em batizar. O que significa batizar? Esse texto está lá em Mateus 28, versículo 19, que diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há poucos dias atrás tivemos o nosso último batismo aqui, né, lá na Granja. Batizamos 75 pessoas naquele dia. Estamos cumprindo a ordem de Jesus. Vão, preguem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi um dia muito alegre, sim ou não? Amém. Amém. Mateus 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. É uma escolha. Batizar é o segundo verbo. O terceiro verbo que Jesus usa, ainda em Mateus 28, é o verbo ensinar. Ensinar o quê? Matemática, português, ciências, etc. Tudo isso é bom, faz parte, né? Inclusive matemática, devia ser ensinada muito mais vezes matemática nas escolas, né? Estou pensando em fazer uma classe aqui de matemática. Acho que eu vou ficar sozinho nessa classe. Mas ensinar o quê? Ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, disse Jesus. Por isso que nós temos que conhecer quais são as palavras que Ele nos ordenou, quais são os mandamentos que Ele nos ensinou. Ensinar a guardar, amados, tem a ver com discipulado. Discipulado é um valor para nós nessa igreja. Valorizamos o discipulado porque, enquanto praticamos o discipulado, nós estamos vivendo o estilo de vida que Jesus planejou para nós quando Ele definiu a grande comissão. Nós continuamos ensinando, aprendendo. Nós vamos aprender até o último dia da nossa vida. Quem concorda comigo? Amém? Você não está aprendido, aprendi já, não quero mais. Não, nós vamos aprender todo o tempo. Nós vamos ter toda a eternidade para conhecer Deus, mas continuamos conhecendo. Então, ensinar a guardar é diferente de informar. Muitas vezes estamos informando a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas de Deus. Nós somos chamados para ensinar a guardar. Tem a ver com duas coisas. Primeiro, tem a ver com exemplo. Nós somos exemplos. Eu quero dizer a você, nós queiramos ou não, somos exemplo mesmo quando a gente não quer. Porque as pessoas olham mais para o que a gente faz do que para o que a gente diz, sim ou não? Eu não tenho medo de dizer, eu quero que vocês aprendam comigo. Quero que vocês aprendam comigo quando eu acertar. E quero que vocês aprendam comigo quando eu errar. Quero que vocês aprendam como é que ao errar, se corrige do erro. Quero que vocês aprendam, nós precisamos ser esse tipo de exemplo, nossos discípulos. Não somos super-homens, super-mulheres, nada disso. Nós somos pessoas comuns, podemos errar, não queremos, não devemos, é um acidente, mas pode acontecer. Nessa hora, nós vamos fazer o quê? Levar nossos discípulos para Jesus, porque é com Ele que a gente se alinha, com Jesus de Nazaré. Portanto, Ele definiu a missão: pregar, batizar e ensinar. Mas Ele também definiu a quem
A quem pregamos? Pregamos a toda criatura. Tem criatura, onde tem uma criatura, nós vamos lá. Em todos os lugares. Aonde nós vamos fazer isso? Em todas as nações da terra. Várias vezes Jesus fala sobre isso. Em todo lugar. Não existe limite geográfico. Onde houver alguém que ainda não teve a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, nós vamos lá com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quarta coisa que aprendemos nesse texto é: toda missão deve produzir um resultado e um fruto. A pergunta é: qual é o fruto dessa missão? O que almejamos alcançar? Podemos até falar da questão ou do aspecto do fruto, que é o fruto do Espírito. Todos nós desejamos viver no fruto do Espírito, manifestar o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, que fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos do Espírito que nós precisamos manifestar. Mas aqui, embora essas sejam marcas profundas de um caráter do crente, que são produzidos pelo Espírito Santo na vida daquele que nasceu de novo, no entanto, o resultado dessa missão deve ser expressado em vidas transformadas, salvas, alcançadas, nascidas de novo, as quais se tornaram discípulos de Jesus. Enquanto nós não fecharmos esse ciclo, a nossa missão não está completa, a nossa missão não está cumprida. Portanto, esse é o fruto do nosso trabalho. Eu gostaria de terminar lendo o texto de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Jesus se encontra com seus discípulos, está com seus discípulos, e ele profere uma parábola, e a parábola diz assim, versículo 6, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, veio procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa, ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Primeira coisa que nós precisamos saber a respeito da nossa missão, queridos, é que Jesus tem uma expectativa em relação a você. O Senhor Jesus tem uma expectativa em relação a você. Diga para o seu vizinho, o Senhor Jesus tem uma expectativa em relação a você. O dono da figueira veio procurar frutos, mas não acha. 3 anos sem dar frutos. Pode colocar o número 1, o Senhor Jesus tem uma expectativa em relação a você. Pergunta é, como é que uma planta em idade adulta, em idade de dar frutos, consegue passar 3 anos sem dar nenhum fruto? Toda planta, ou a imensa maioria das plantas, pelo menos dá uma safra no ano. É uma estação frutífera, pelo menos, algumas dão mais. Mas a grande maioria dá pelo menos uma estação frutífera em um ano. Mas aquela árvore ou aquela figueira já havia 3 anos que não dava fruto. A pergunta para mim e para você é, o que é que Deus vê em você quando Ele olha para você? Ele vê frutos ou Ele só vê folhas? Ele vê frutos ou Ele vê desculpas do tipo, a chuva esse ano foi pouca, o adubo não foi suficiente, eu ainda estou me preparando para dar frutos. Alguns já chegaram aos 50, 60 anos e ainda não deram frutos. Alguns estão pensando em se aposentar primeiro para começar a dar frutos. Alguns estão reclamando que a comida não é suficiente. A pergunta é, qual é o fruto que você tem? Se hoje
hoje à noite Deus te chamasse para a eternidade e você tivesse que se apresentar diante de Deus, o que você diria para Ele em relação aos talentos, aos dons e todo o cuidado que Ele já derramou, a unção, o poder, a virtude que você já recebeu, o Espírito Santo, o que você apresentaria diante dEle hoje? Nós não vamos levar nossos títulos, nem nosso dinheiro, não vamos levar nossas conquistas. Nós vamos nos apresentar um dia diante de Deus e vamos apresentar diante dele os nossos frutos. Quais são os frutos que você está apresentando hoje? O Senhor Jesus, falando em João capítulo 15, sobre a videira, ele diz, versículo 16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Deis o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça. Alguns estão pensando que esse fruto vai ser, o fruto do conhecimento da vida, das coisas desse mundo, que é necessário. Irmão, se tem alguém que é entusiasta de conhecer, de estudar, sou eu. Enfatizo isso. Falo para os jovens, você tem que estudar, você tem que correr atrás, isso faz parte da estrutura humana, é verdade, mas não são esses frutos que você vai apresentar diante de Deus um dia. Os frutos têm a ver com aquilo que você libera como resultado de uma ordem que Deus lhe deu, de uma missão que você recebeu e de um lugar que você sabe que Deus te colocou. A segunda coisa que aprendemos com essa parábola é que o viticultor deseja escavar ao redor e pôr estrume. Se alguém não dá fruto, embora no começo do capítulo 15 de João, o Senhor Jesus começa dizendo, logo depois que ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, ele começa logo dizendo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Seja o que for que isso represente, é algo que nós precisamos pensar e algo que nós precisamos trabalhar intensamente. Não temos desculpas, aliás, nós temos um privilégio muito grande de estar conectado na videira. Você é um ramo frutífero, diga para você mesmo, eu sou um ramo frutífero. Diga para o seu vizinho, você é um ramo frutífero. Escavar ao redor é buscar aquilo que está oculto. Escute isso, olhe para mim. Saúde espiritual tem a ver com andar na luz. Andar na luz significa não ter nada escondido, não ter vida dupla, nem pecado escondido não confessado. É não ter mentira na vida, nem engano. Porque a Bíblia diz, amados, todas as coisas um dia serão claras e patentes e vai ser denunciado para todo mundo. É melhor você confessar um pecado para o seu discipulador e receber cura do que depois um dia todo mundo ficar sabendo. E se não for agora, na eternidade, num dia, naquela grande celebração intergaláctica, onde bilhões e bilhões de pessoas estarão reunidas, o filme da sua vida vai passar se você não tiver levado isso para Jesus. A vantagem de confessar logo é porque a Bíblia diz, dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Pecado confessado é pecado que já foi depositado no fundo do oceano, ninguém vai saber, mas nem Deus se lembra mais disso. Não é uma bênção isso? Portanto, deixe o Espírito Santo escavar. Se você é uma árvore sem fruto, o Senhor quer fazer de você hoje uma árvore frutífera aqui em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo cavar a raiz, não ter nada escondido. Isso fala de abra a sua vida, se entregue a Jesus, peça a Ele. Ele é o viticultor. E ao escavar, Ele vai botar estrume. Está aqui dizendo, a parábola, Jesus disse,
O viticultor falou, não, senhor, não arranca, não corta ela agora não, deixa eu escavar, deixa eu arrancar aqui, deixa eu ir lá na raiz, deixa eu colocar estrume. Você sabia que estrume não é uma coisa muito cheirosa, sim ou não? Tem uns estrumes hoje assim mais elaborados e tal, né, para ficar mais fácil trabalhar. Mas estrume que é bom mesmo não é aquele que não tem cheiro, aquele é um negócio meio batizado. Eu entendo esse negócio porque todo agricultor tem que entender essas coisas. Existem dois tipos de estrume aqui, muito comum aqui na região, para plantas frutíferas. É o estrume do gado e o estrume da galinha, ou dos frangos. O estrume do gado é muito usado. É até cheiroso, eu até acho cheiroso aquele. Quando a gente vai lá na cidade do Senhor, né, no acampamento, né, ele tem uma vacaria lá. A primeira coisa que eu vou ver não é a galera lá, não é. Eu vou logo para o curral das vacas, para sentir um pouquinho daquele cheiro assim abençoado, né? Hein? Às vezes pisar naquele negócio assim. Mas o melhor mesmo não é o do gado, é o da galinha. Agora pense num negócio fedorento. Irmãos, o estrume da galinha levanta até defunto. É verdade. O poder de adubo daquele estrume é extraordinário, especialmente se ela for de poedeiras, porque não tem nada misturado, não tem nada, é só estrume mesmo. O que Jesus está dizendo? Olha, se você está sem fruto, permita que o Espírito Santo escave sua vida, tirando tudo que está escondido, e deixe Ele colocar um estrumo abençoado, porque esse estrumo vai dar vida, pode feder, pode ser um negócio meio esquisito, né? Pode ser um negócio assim meio estranho, mas é para abençoar a sua vida, querido. Quem quer o estrumo de Jesus? Quem quer a escavação do Espírito Santo? Isso fala de humildade, isso fala de submeter-se, fala de reconhecer, Senhor, escava mesmo, minha vida tem sido infrutífera, eu tenho vivido uma vida egoísta, egocêntrica, só penso em mim mesmo, só penso no meu bem-estar, no meu conforto, eu quero mesmo ser escavado, eu quero ser estrumado, abençoado, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E por último, terceira coisa que nós aprendemos com essa parábola é que o viticultor é o Espírito Santo que continua acreditando em você. Se você não acredita em você, saiba que o Espírito Santo acredita em você. O viticultor diz, deixa ainda esse ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Deus continua acreditando no seu potencial. Ele colocou algo muito precioso em você. É por isso que todo discipulador precisa aprender, precisa acreditar que aquele que parece que não tem jeito, que aquele que parece que não vai vingar, que aquele que parece que está distante, indo na contramão, você pode acreditar que ele pode ser frutífero. Essa é uma das grandes belezas da visão celular, amados. É que nós aprendemos a não desvalorizar ninguém, nós aprendemos a confiar em Deus e acreditar sempre nas pessoas. Acreditar sempre em você. Mas eu não acredito, mas eu não minha história diz que não vale a pena apostar em mim. Pois é, você pode ser escavado, adubado e vai dar fruto, vai dar muito fruto. Porque é isso que Deus espera de nós, a expectativa dele é todos nós dando muito fruto. Todos nós podemos ser frutíferos. Diga comigo, todos nós podemos ser frutíferos. Todos nós, amados, fomos e somos o resultado do investimento de alguém. Essa beleza do corpo de Cristo. Nós não vivemos sozinhos, isolados. Somos resultado do investimento, da oração, do depósito que alguém fez em nós e continua fazendo. Primeiro do Espírito Santo que habita em nós, é aquele que está construindo, edificando, nos edificando como uma casa abençoada para Deus, mas somos resultado de tanto investimento que os irmãos têm feito na nossa vida, sim ou não?
seu discipulador, seu pastor, seu amigo, sua célula, sua família. Que coisa linda, maravilhosa, quando a gente pode viver essa dimensão do uns aos outros. Não produzimos frutos para nós mesmos. Os frutos que nós produzimos são para os outros. Porque a figueira vai produzir muito fruto, porque ela vai abençoar muita gente, muitos outros. Deus te chamou para produzir muito fruto, para que outros se beneficiem desses frutos. Quem está entendendo isso? João 15:8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito. Não é um frutozinho de vez em quando, querido. Não é de ver uma vez por ano somente. É que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Qual é a marca do discípulo de Jesus? O que é que faz com que você creia, com que afirme que nós estamos alcançando o propósito para o qual nós somos criados e estamos obedecendo a ordem de Jesus? É quando nós somos de fato discípulos de Jesus e estamos fazendo outros discípulos de Jesus. Essa é a marca, essa é a evidência de que nós estamos caminhando na direção daquilo que Deus nos chamou para ser como igreja. Quem concorda, diga amém. E o último texto, lá em Marcos 16:20. Finalzinho da grande comissão do apóstolo Marcos, do evangelista Marcos, diz assim: e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Para que essa grande comissão seja cumprida, primeiro, nós temos que partir. E partiram os discípulos, ou seja, se mexeram, começaram a agir, começaram a trabalhar. Porque assim como um leme, o Espírito Santo é como um leme de um barco no mar. Um barco parado no porto, o leme não serve para nada. Quando esse barco começa a andar, aí o leme começa a atuar. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Você começa a obedecer, você começa a dar um passo, o Espírito Santo vai cuidando. E aí diz que eles começaram a pregar por toda parte. Lembra que é o primeiro verbo daqueles três? Pregar, batizar e ensinar. Quando eles começaram a pregar, diz o texto, que o Senhor começou a cooperar com eles. Você quer que Deus coopere com você? Então tem que largar a cadeira onde você está sentado e tem que começar a partir, a andar, a se mexer, a trabalhar, fazer o que Jesus fazia. Vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, pregando a palavra. E o Senhor não somente confirma, não somente coopera, mas confirma. Como? Confirma a palavra por meio de sinais e prodígios que seguem aqueles que creem. O que nós vimos aqui na vida de Josi hoje é um sinal miraculoso. Tem nada a ver com mão humana, nem de médico, nem de nada. Aquela médica se calou porque ela não tem o que dizer. A medicina não explica, porque milagre não se explica, milagre é milagre. Mas é isso que Deus está prometendo. Se nós estivermos alinhados com a sua vontade e obedecermos a sua ordem. Fazer discípulos é uma ordem, não uma sugestão. Quando nós começamos a nos mover, o Espírito Santo cuida do resto. E à medida que a gente prega, batiza e ensina, Ele confirma a nossa palavra através de sinais, prodígios e milagres. E conforme a descrição de Marcos diz, enquanto eles vão pregando, eles podem impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eles vão exercer autoridade expulsando, expelindo demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, porque estamos debaixo
da unção do ID de Jesus. Se nós valorizarmos a unção do ID, se nós honrarmos a unção do fazer discípulos, Deus vai nos honrar enviando milhares de discípulos para nós cuidarmos deles. Assim como Deus está fazendo milagres em várias mulheres que querem engravidar aqui nessa igreja e têm engravidado, mesmo sem poder, humanamente falando. Porque nós valorizamos uma unção de filhos. E assim como, foi isso que o Senhor falou comigo nesses dias. À medida que nós valorizamos filhos naturais, e Deus tem nos dado filhos naturais, nós estamos dobrando a capacidade do nosso berçário. Porque virão muitos bebês ainda. Estamos precisando fazer um primeiro andar, um segundo andar. E assim também, Deus vai nos dar milhares de filhos espirituais. Porque nós amamos filhos espirituais, Deus vai nos dar muitos filhos. Quem crê, dê glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa bênção. Diga para o seu vizinho: você é um ramo muito frutífero. Diga para o seu outro vizinho agora, só os obedientes: você é um ramo muito frutífero. Você é um ramo mais que frutífero. Você é uma bênção, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Que privilégio fazer parte, ocupar esse espaço que Deus nos deu. Filhos amados, que honram o nosso Pai, obedecendo a Ele em tudo. Que o Senhor abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche.